Imagina acordar em uma manhã qualquer e descobrir que todos os bancos estão fechados. Você pega o celular para conferir o saldo, mas o aplicativo simplesmente não abre. Aí resolve tentar o caixa eletrônico da esquina e encontra um papel colado na tela. Fora de serviço. As lojas até estão abertas, mas ninguém aceita seu cartão. No posto de gasolina, só passam pagamentos em dinheiro vivo. O aluguel vence hoje, mas o dono do imóvel avisa que não aceita transferência. No começo, você até pensa que é só um erro temporário. Só que logo percebe a tensão no ar. Filas enormes se formam em frente às agências bancárias trancadas, os supermercados estão lotados de gente comprando tudo o que pode pagando, com notas amassadas porque os cartões já não valem nada. Na televisão, a notícia não tranquiliza. O sistema financeiro está sob revisão emergencial. De repente, cai a ficha gelada. O seu dinheiro nunca esteve de fato na sua mão. Ele sempre foi apenas números em uma tela. E a tela apagou. Parece coisa de filme distópico, né? Mas não é. Isso já aconteceu antes, e não foi em algum lugar distante, pobre ou instável que nunca aparece no noticiário. Aconteceu em países que se achavam modernos, seguros e protegidos. E quando a engrenagem trava, a vida não vai desacelerando devagar. Ela despenca. As regras sobre riqueza e sobrevivência mudam de uma hora para outra. Quer um exemplo? Vamos até a Argentina, no ano de 2001. Depois de anos de má gestão econômica, dívidas e socorro do Fundo Monetário Internacional, o governo entrou em desespero. Os bancos estavam vendo as contas esvaziarem porque as pessoas corriam para transformar seus pesos em dólares e mandar para fora do país. Então, o governo simplesmente fechou as portas. Chamaram a medida de corralito ou pequeno curral. Mas para a população comum, aquilo foi uma prisão. Os saques foram limitados a 250 pesos por semana. Contas em dólares foram convertidas à força em pesos desvalorizados. Em poucas semanas, economias de uma vida inteira, guardadas para comprar uma casa, abrir um negócio ou garantir a aposentadoria, perderam metade do valor real. Famílias de classe média, que se consideravam seguras e estáveis, viram-se jogadas no caos. E não para por aí. Em Chipre, no ano de 2013, a União Europeia obrigou o governo a congelar depósitos bancários como parte de um acordo de resgate. Quem tinha mais de 100 mil euros na conta acordou descobrindo que parte do seu dinheiro tinha sido confiscado para salvar bancos falidos. Não foram os bilionários que mais sentiram. Foram as pequenas empresas que, de repente, não conseguiam pagar funcionários. Foram os aposentados sem acesso às suas pensões. Foram os pais que não tinham como bancar a escola dos filhos. Já no Líbano, em 2019, décadas de corrupção e desastre fiscal levaram a controles de capital drásticos. Bancos permitiam apenas retiradas mínimas por mês, de algumas poucas centenas de dólares. Não importava quanto você tivesse guardado. Revoltados, muitos clientes invadiram agências, não com papéis e canetas, mas com armas. O roteiro se repetiu em todos esses casos. O dinheiro que você acreditava ser seu, na verdade, estava sempre nas mãos de outra pessoa. E se você acha que isso nunca poderia acontecer nos Estados Unidos, vale lembrar, já aconteceu. Em 1933, no auge da Grande Depressão, o presidente Franklin Roosevelt decretou um feriado bancário nacional. Durante 4 dias, todos os bancos do país fecharam as portas. Ninguém podia sacar dinheiro, empresas não conseguiam pagar salários. A incerteza dominava as ruas. Só depois de uma inspeção e da reabertura seletiva de alguns bancos é que a confiança começou a voltar. Mas pense comigo, o que significa quando a nação mais rica do planeta precisa paralisar completamente o sistema bancário só para evitar um colapso? O ponto em comum de todas essas histórias é simples.
Os bancos não guardam o seu dinheiro como você imagina. Eles funcionam no chamado sistema de reservas fracionárias. Isso significa que, para cada depósito, apenas uma pequena parte fica realmente em caixa. O resto é emprestado, investido, transformado em crédito. Quando muita gente pede seu dinheiro de volta ao mesmo tempo, a ilusão se desfaz. E em vez de assumir a fragilidade, os governos normalmente protegem os bancos. Eles congelam saques, desvalorizam depósitos, jogam a conta nas suas costas. Agora, tente imaginar isso acontecendo amanhã, aí na sua cidade. Você teria dinheiro vivo para passar uma semana? Ou para bancar um mês inteiro? E se o problema não fosse só pagar contas, mas o banco onde você fez seu financiamento parar de funcionar, como ficaria a sua casa? Será que conseguiria sustentar sua família se de repente aqueles números digitais desaparecessem? Não se trata de paranoia, é encarar a verdade desconfortável. O sistema financeiro não foi feito para proteger você. Ele existe para proteger a si mesmo. Quando o estresse bate, você descobre que os bancos não são cofres de segurança, mas máquinas frágeis, sustentadas apenas por confiança. E quando essa confiança se quebra, o dinheiro e o poder começam a escorrer por caminhos que estão totalmente fora do seu controle. Essa é a pior parte do pesadelo. E não estamos falando de ficção. Da Argentina ao Chipre, do Líbano até os próprios Estados Unidos, o cenário já se repetiu mais de uma vez. Não é hipótese, é história. E como toda história, ela gosta de voltar de tempos em tempos para mostrar que a lição nunca foi aprendida de verdade. Quando a gente olha de perto esses colapsos, o padrão fica óbvio. Os bancos não quebram por acaso, mas por causa de como foram construídos. O sistema de reservas fracionárias é ao mesmo tempo genial e perigoso. Em termos simples, o banco não deixa o seu dinheiro guardado esperando você aparecer, como se fosse um casaco no guarda-volumes. Ele pega esse dinheiro e multiplica. Se você deposita $1.000, por exemplo, o banco pode segurar apenas 50 e emprestar o restante. Esse empréstimo vira o depósito de outra pessoa, que também pode ser emprestado de novo. Assim, de repente, $1.000 viram 5 ou até 10 mil em crédito circulando. Isso movimenta a economia, mas também é um castelo de cartas. Se muitas pessoas pedirem de volta o mesmo 1.000, ele simplesmente não existe. É por isso que confiança é tudo. O sistema funciona enquanto as pessoas acreditam que os bancos vão continuar abertos, mas basta essa confiança rachar e a corrida começa. Nem todo mundo precisa sacar ao mesmo tempo, só o suficiente para expor o quão finas são as reservas. E quando o pânico se espalha, até bancos saudáveis podem ir para o buraco. É como gritar "fogo" em um teatro lotado. Uma pessoa corre, depois 10, depois 100, e de repente todos estão em desespero. Os governos sabem disso melhor do que ninguém. É por isso que, em cada crise, a prioridade deles não é salvar o cidadão comum, mas salvar o sistema bancário. Quando a Argentina impôs o corralito, não foi por crueldade. Foi porque, se não tivesse feito, os bancos teriam colapsado em uma semana. Quando Chipre confiscou depósitos, venderam a ideia como remédio amargo. Mas, na prática, foi o cidadão comum que pagou pelos erros de políticos e banqueiros. Já nos Estados Unidos, em 1933, Roosevelt não estava apenas acalmando a população, estava comprando tempo para segurar um efeito dominó. A verdade é que bancos e governos andam de mãos dadas. Os bancos precisam do governo para garantir depósitos, impor confiança e salvar o sistema em emergências. Já os governos dependem dos bancos para financiar seus déficits, comprar títulos e manter o crédito circulando. Quando a corda aperta, eles se unem. E quem sobra de fora é você, o correntista, o contribuinte, o suposto dono do seu dinheiro. Toda essa ilusão ainda é reforçada por regras que parecem protetoras, mas são basicamente calmantes psicológicos.
Quer um exemplo? O seguro de depósitos. Nos Estados Unidos, a FDIC promete garantir valores até $250 mil por conta. Parece tranquilizador, mas pense bem. Se todos resolvessem sacar ao mesmo tempo, esse dinheiro existiria de fato? Claro que não. O fundo de garantia cobre apenas uma fração dos depósitos. O verdadeiro poder desse seguro é psicológico. Ele é um placebo para manter a população calma. E o que acontece quando os bancos fecham? O comércio trava, os pagamentos digitais desaparecem, salários ficam atrasados, as cadeias de suprimentos engasgam. No Líbano, por exemplo, fábricas não conseguiam importar matérias-primas porque não podiam transferir dólares para o exterior. Na Grécia, durante a crise de 2015, filas imensas se formavam nos caixas eletrônicos em pleno calor escaldante. As pessoas esperavam horas para sacar míseros 60 euros por dia. Casamentos foram adiados, cirurgias canceladas, crianças tiradas da escola. Tudo porque o acesso ao dinheiro deixou de ser um direito e virou um privilégio racionado. E nem adianta pensar que a tecnologia resolveu esse problema. Pelo contrário, ela deixou a gente ainda mais dependente dos bancos e dos sistemas centralizados. Hoje, se o servidor cai, se a maquininha não passa o cartão, ou se a instituição congela sua conta, seu patrimônio vira apenas um número preso no limbo digital. Em um mundo cada vez mais sem dinheiro físico, a ideia de um feriado bancário não é lembrança antiga da Grande Depressão. É um pesadelo moderno pronto para acontecer. Agora imagine o efeito dominó. Empresas não conseguem pagar funcionários, então começam as demissões. Supermercados não conseguem repor estoque e as prateleiras ficam vazias. Investidores, apavorados, liquidam ativos a preços de banana, drenando fundos de pensão e aposentadorias. O governo corre para restaurar a confiança, mas cada dia que passa, as filas crescem, a paciência some e a tensão aumenta. Aquilo que começou como uma decisão técnica em um gabinete vira uma crise social completa. E quanto mais tempo demora, mais desesperadas ficam as pessoas. Começam a estocar, a trocar bens, até a se revoltar nas ruas. E não pense que isso é teoria. Já aconteceu em diversos países. Pode acontecer de novo. E se você acredita que algo assim nunca poderia rolar nos Estados Unidos, na Alemanha ou na Inglaterra, lembre-se, era exatamente isso que diziam os argentinos no ano 2000, os gregos em 2010 e os libaneses em 2018. A estabilidade parece inabalável, até o dia em que não é mais. O fato desconfortável é este: bancos não existem para proteger a sua riqueza. Eles existem para se proteger e para manter de pé o sistema que os sustenta. Quando a pressão aumenta, a sua segurança é a primeira coisa a ser sacrificada. Fingir que é diferente é o erro mais perigoso que alguém pode cometer. Pensa comigo. E se amanhã você acordasse e descobrisse que o site do seu banco saiu do ar, seu cartão foi recusado e o salário simplesmente não caiu na conta? Agora estica esse cenário, não por 1 ou 2 dias, mas por semanas inteiras. Você teria dinheiro vivo guardado para comida, aluguel e contas? Seu chefe conseguiria te pagar se o sistema de folha de pagamento estivesse congelado? É nesse ponto que a ficção se mistura com a realidade mais assustadora. Bancos não são cofres neutros guardando o que é seu. Eles são como artérias da economia. Se essas artérias entopem, tudo o que está depois delas começa a morrer. As crises do passado não são lembranças empoeiradas de livros de história, são avisos. Quando a Argentina fechou os bancos em 2001, a fúria das ruas não era apenas pela perda de dinheiro, mas pela sensação de traição. Pessoas comuns se sentiram reféns de um sistema que não podiam mais confiar. Em Chipre, em 2013, famílias que passaram décadas poupando viram suas economias sumirem em uma noite para salvar instituições consideradas grandes demais para falir.
No Líbano, a implosão financeira destruiu até a noção de cidadania, porque ficou claro que os líderes haviam vendido o futuro de todo um povo. E nos Estados Unidos, a Grande Depressão deixou cicatrizes tão profundas que moldaram o jeito de poupar de uma geração inteira. Tudo isso leva a uma verdade incômoda: seu dinheiro é seu, só até o sistema decidir o contrário. Aquele número bonitinho no aplicativo do banco parece sólido, até o dia em que não é mais. Por isso, a lição de hoje é tão urgente. Em um mundo cheio de dívidas públicas recordes, cadeias de suprimento frágeis e tensões políticas crescentes, um feriado bancário ou controles de capital não são ideias absurdas. São ferramentas já testadas, prontas para serem usadas novamente. E aí vem a grande questão: o que você pode fazer? A resposta não é correr desesperado para sacar tudo ou encher o colchão de dinheiro. A história mostra que esse tipo de reação baseada no medo só deixa você ainda mais vulnerável. A estratégia real é criar resiliência. Diversificação não é apenas uma palavra bonita, é questão de sobrevivência. Ter recursos em mais de um formato, em mais de uma instituição e até em mais de um país pode ser a diferença entre ficar paralisado e conseguir se mover em meio ao caos. Riqueza de verdade não é só o quanto você ganha, mas o quanto consegue acessar quando a coisa aperta. Ter reservas em ouro, imóveis, alternativas de valor e até uma boa quantia em dinheiro físico guardado não é pensamento antiquado. É construir linhas de segurança. Mas não é só no nível individual que precisamos pensar. Existe também o lado coletivo. Se olharmos para as leis, percebemos que, vez após vez, os governos criam mecanismos que parecem feitos para proteger os cidadãos, mas, na verdade, estão desenhados para salvar o sistema. Seguro de depósitos, poderes emergenciais, controles de capital. Tudo isso serve muito mais para administrar o pânico do que para evitar o colapso. Se não entendermos isso, ficamos acomodados. Se entendermos, podemos cobrar transparência, pressionar por regras mais justas e lutar por um sistema que não coloque sempre os bancos em primeiro lugar. O mais assustador de toda essa história é como a confiança é frágil. Os bancos não precisam desmoronar fisicamente. Basta que as pessoas deixem de acreditar neles. O instante em que a fé no sistema se quebra, o relógio da contagem regressiva começa a girar. E quando chega a hora de decretar o fechamento, a máscara cai. Os bancos nunca foram neutros, nunca foram apenas prestadores de serviço. Eles sempre foram estruturas de poder, profundamente ligadas a governos, corporações e ao mercado global. Você não é cliente, você é parte de um jogo que só funciona até parar. A história nunca se repete do mesmo jeito, mas as rimas são fortes. A lição que vem da Argentina, de Chipre, do Líbano, da Grécia e até dos Estados Unidos é clara. Não confunda acesso com propriedade. Se sua riqueza só existe enquanto uma instituição permite, então ela não é realmente sua. Para conquistar liberdade financeira de verdade, é preciso olhar além da ilusão de segurança e se preparar para o momento em que o sistema vacilar. Porque um dia, a questão pode deixar de ser "e se os bancos fecharem amanhã?" e virar algo bem mais direto e assustador. O que eu faço agora que eles já fecharam? Se esse conteúdo abriu sua visão, não esquece de se inscrever. A história guarda muitas respostas, e eu quero te mostrar exatamente onde procurar.